É isso aí, queridos alunos e alunas. Estamos então aqui a partir de agora, né? Esse nosso encontro síncrono está sendo gravado, tá bom? Aproveito para informar a todos vocês. Eu sou o professor Railson Muniz e nós vamos bater um papo aqui, né, acerca do nosso conteúdo de RDP para essa nossa agenda de número 3. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, né? Eu fiz aí antes de a gente iniciar a gravação, mais uma vez quero recebê-los e recebê-las aí e faço votos que todos vocês estejam também bem de saúde, tá certo? Vamos começar aqui. Eu coloquei algumas informações no nosso chat, perfeito, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo acessar, né? Mas eu penso que seja importante vocês acessarem o chat e lá fazerem a sinalização, né, das duas enquetes que a gente colocou lá, né? A primeira enquete, qual que é? Que é se você vai, né, se envolver aqui com conteúdo nosso para a tarde de hoje, sim ou não. Então dá um likezinho, dá um joinha lá para mim, né? E a segunda enquete é qual dispositivo que você, meu caro estudante, está fazendo uso para esse nosso bate-papo de hoje à tarde, né? Então, eu gostaria de iniciar. Opa, tem alguém perguntou alguma coisa aqui para mim, o Félix saiu, vou admiti-lo novamente. Acho que está admitido o Félix já autorizei que ele entrasse. Então vamos lá, né? Coloquei aqui no chat agora para que vocês sejam mais uma vez muito bem-vindos e a gente vai iniciar, né, a nossa proposta de troca, né, para essa nossa agenda de número 3. Eu venho, primeiro, né, questionar vocês a respeito dos assuntos que foram tratados ao longo dessas duas últimas semanas, né? Nós sabemos que vocês. Vou combinar uma coisa com vocês. Olha, pessoal, eu não estou vendo o chat. Eu posso aqui por livre e espontânea pressão, Félix. Posso contar com você como um interlocutor nosso aí, pode ser? Pode ser. Tá joia. Então, se alguém colocar alguma informação no chat, por gentileza, né? Ergue a mãozinha aí no Teams, pode me interromper. E aí, se você julgar importante, já faz a leitura dessa informação para que a gente possa interagir aí. Posso contar contigo? Pode sim. Tá joia. Beleza, então. Queridos estudantes, depois das boas-vindas, eu quero apresentar para vocês, então, para essa tarde de hoje, né, os momentos que nós teremos aqui para fazer essa troca, né? A gente sabe que é um encontro síncrono, então, para quem não pôde acessar aqui, essa gravação será disponibilizada futuramente, né, para que você, estudante que foi impossibilitado de participar presencialmente, ao vivo, melhor dizendo, né, possa ter a oportunidade de bater esse papo com a gente e ouvir, então, e saber do que se tratou esse encontro. Então, nós já fizemos o acolhimento, teremos a oportunidade aqui, daqui a alguns minutinhos, né, de rever os cenários anteriores, então, voltados para a agenda 1 e 2 de RDP, e vamos falar sobre a nossa agenda atual, tá certo? Vai haver um momento aí especial para que a gente possa fazer uma interação e uma socialização, compartilhando eventualmente aí as experiências, né, ou vivências dentro do contexto da proposta da nossa atividade, né, da semana e do assunto macro para essa nossa agenda. Perfeito? Então, a gente vai iniciar com as agendas anteriores.
E aí nós temos então, meus caros estudantes, a agenda de número um, que começamos a falar sobre ética, moral e cidadania, né? Na agenda de número 2, né, que se encerrou aí esta segunda-feira, né? Mas aí é, 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 propriamente dito dia 2, né, de março, agora às 8 horas da manhã, nós tratamos sobre ética e trabalho. Ética e trabalho. E agora, né, iniciando aí sexta-feira passada, é, a nossa agenda de número 3, e nós tivemos como conteúdo, nós estamos tendo como conteúdo competências pessoais e profissionais. Para isso, né, dentro dessa escadinha do conhecimento que nós estamos galgando, né, e buscando semana após semana, para que a gente possa então se formar um profissional com P. Alguém pode completar aí a palavra? Com P. Competente. Aí, olha só. Quem foi que falou? A Maura. A Maura. Maura, olha só, eu queria aproveitar aqui, ó. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou erguer a mão aqui no Teams, tá vendo a minha mãozinha erguida aí, ó, né? É, eu queria fazer uma pesquisa bem rápida com vocês aqui, é possível? Se você já fez, já deu uma navegada na ferramenta, né, da nossa plataforma, já deu uma estudada, já chegou a ler ou baixar os documentos, né, que estão disponibilizados por lá, ergue a mãozinha aí para mim, né? Ergue a mãozinha aí, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, dá uma caçada aí. Isso, olha que bacana, olha. Três, quatro pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu vou fazer igual leilão, hein? Quem dá mais, ergue a mão aí, porque olha que legal. A maioria aí das pessoas presentes aqui nesse nosso encontro síncrono já acessou o material, né? Eventualmente já leu alguma coisa do que está lá. E eu queria começar então, já que vocês leram o material, né? Aqui todo mundo PhD aqui já no assunto dessa nossa agenda, né? Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida aí? Algum esclarecimento que você acha que precisa aproveitar essa oportunidade na tarde de hoje e tirar essa dúvida? Eu vou baixar a mão aí, já fiz a pesquisa, né, pessoal? É, Por favor, aí você pode baixar a mão aí também. E aí? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar nada? Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, é isso? Queridos estudantes, olha, então realmente vocês estão aí é, é, PhD no assunto da nossa agenda. Vamos só relembrar aqui qual é o assunto da agenda mesmo? Competências pessoais e profissionais. Competências pessoais e profissionais. O título da agenda, se você observar muito bem aí, meu caro estudante, ele é proposital, né? Por que que vocês acham, né? E aí, pessoal, fica à vontade para me interromper, tá? E aí, ó, também, né? Eu costumo falar, inclusive nas aulas presenciais, que o aluno precisa fazer do seu caderno, né, a sua própria fonte de consulta, tá? Então, se você está acostumado já a ir ouvindo, já ir extraindo as informações importantes e já ir Isso, Cláudia! E já ir anotando, faça isso, tá?
Eu quero aqui já fazer uma pergunta. O advogado, ele sabe todas as leis? Sim ou não? Não, Provavelmente não. Não. Provavelmente provável. não, joia. Mas o mais importante, o advogado sabe aonde consultar. Então, que você possa aproveitar a tarde de hoje para, nesse bate-papo, você eventualmente fazer um filtro e, consecutivamente, anotar algo chave, algo primordial que vai servir para você consultar isso no futuro, e eu espero que bem próximo, porque afinal de contas vocês estão no último módulo do curso técnico em guia de turismo. Então, aproveitem, tá joia? Queridos alunos, então, é proposital que o termo pessoal venha antes do profissional. Se você fizer uma reflexão, as suas atitudes como pessoa, você tem, né, no convívio social comum, normal, e quando você se depara no âmbito, né, no ambiente de trabalho, você continua sendo você mesmo e os hábitos, as suas atitudes, o seu comportamento, ele tende, né, a ser o mesmo. É lógico que eventualmente uma adequação no contexto que você está, né, de uma fala, de uma roupa adequada, né, vai fazer com que você tenha essa flexibilidade e poder de adaptação, né? Entender o contexto, né, do ambiente ao qual você está inserido. Então, isso é muito importante. Afinal de contas, nós estudamos nas duas agendas anteriores sobre o tema macro, ética. Quando a gente fala de ética, né, é, entende a diferença de ética para moral. Sabe que é importante que nós que estamos buscando, né, a certificação de técnico em guia de turismo, precisamos ser pessoas cidadãs e que, como consequência, nós possamos oferecer à sociedade o primordial, que é o bom exemplo das práticas em vivência com sociedade. E aí eu não quero me tornar redundante ao que já foi estudado aqui nas agendas anteriores, né? Mas quando nós estamos nos deparando com a ética no ambiente de trabalho, nós não podemos ter duas faces. Não podemos só considerar quando alguma situação eventualmente nos convém. Então, nós precisamos entender que dentro da ética, sendo moral, que é a nossa relação com a comunidade toda, com a sociedade, né? Sendo pessoas de bom exemplo aí, cidadãos, né? E podendo exemplificar essa prática também no ambiente de trabalho, tá certo? Então, portanto, competências pessoais e profissionais. O E aí, Railson, pois Railson, sim, pois sim. a Jocélia escreveu aqui que ela trabalha como guia no PETAR e muitos dos visitantes estão avaliando até a roupa que eles, com a qual eles se apresentam, que equipamentos que portamos e sim o jeito que falamos. Perfeito. Obrigado aqui, Félix. Quem que escreveu mesmo foi a Juscelia, né? Jocélia. Jocélia. Jocélia, tá? Obrigado pela participação, Jocélia, e mais uma vez obrigado, Félix, por ter relido aí pra gente. Pessoal, é muito importante isso. Afinal de contas, eu posso dar um spoiler, ó, vou falar bem baixinho aqui para vocês, para ninguém ficar sabendo, só a gente aqui. Nós vamos estudar em uma das nossas agendas, aqui nesse nosso componente de RDP, a questão do
marketing pessoal, tá? É um spoiler, uma das próximas agendas. E aí, o que a gente vai estudar, pessoal? Exatamente uma das coisas que foi dita e escrita, né, pela Jocélia aí. A questão de como é que você vai querer ser lembrado. E isso vai diretamente ser ou pode ser atrelado à questão da qualidade, pessoal. Então é muito importante. Eu imagino que você, meu caro estudante, já foi, é ou algum dia vai ser cliente. E você com toda certeza também preza pela qualidade. E a qualidade tem dois viés. O entendimento, né, da expectativa que a gente vai gerar no cliente, no consumidor, no caso nosso aqui específico, no turista, versus tudo aquilo que ele vai perceber. E aí vocês acham que o cliente vai querer saber se o guia de turismo ele é competente? Sim ou não? Sim. Sim. Com certeza, com certeza. Quanto mais competente este guia de turismo for, melhor, como consequência, será a experiência desse cliente em meio a um roteiro turístico que você esteja programando, desenvolvendo e executando com esse turista. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é ética, saber se comportar, né, com atitudes positivas. A gente vai falar disso mais para frente um pouco. Sabendo, né? Olha que interessante essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Ética é um princípio que não pode ter fim, né? Então a gente precisa ser, né, um profissional ético dentro dessa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês com essa imagem, né? Com 3 questionamentos. Se você é aluno, aluna, tiver em uma situação a qual qualquer uma dessas respostas aí, ou qualquer uma das respostas para estas perguntas for não, por gentileza, eu lhe peço, por gentileza, não tenha ação sobre a questão que você está em xeque aí, tá? Então, muitas situações, né, a gente sabe, eu quero, mas eu devo? Não, então não faça, tá? Eu quero. Eu devo? Até devo, mas eu posso? Não, então também não faça, né? Então, pense acerca desses 3 questionamentos, qualquer uma dessas perguntas com a resposta não, pelo amor de Deus, a gente orienta, né? Porque é a tua imagem que vai ser passada como ética ou não ética, né? Moral ou imoral. Você vai mostrar-se um cidadão ou alguém que está indo ao encontro, né? Ou em caminhos distintos aí em relação ao que se pede para determinada situação, tá? Nós tivemos aqui, pessoal, na nossa agenda 3, né, essa proposta que vai de atividade que é somente o simulado, tá? É somente o simulado. Tem gente que já me perguntou, quem aqui, deixa eu perguntar aqui, quem aqui é meu aluno ou minha aluna? Ergue a mão aí. Aí, só o Félix. A Jocélia também. Tem mais alguém? A Cláudia falou que é também. Joia. Legal. Legal. Elisângela também é, será? Eu não sei que fez um joinha, não ergueu a mão. Mas tá bom. Obrigado pelo retorno aí. Vamos abaixar aqui a mão de novo. Opa, abaixar a mão. Conseguiu erguer a mão aqui. Agora sim, ó. Isso aí.
Vamos fazer uma ginástica aí na tarde de hoje. É isso aí, Elisângela. Então, pessoal, então nós tivemos, né, aqui na nossa Agenda 3 essa atividade proposta, a gente, né, solicita aqui, no caso, para essa agenda, simulado, para que ele seja feito aí até o dia 9/3. Não se esqueça que nós temos lá também o Fórum de Colaboração e Apoio. Está postado aí desde sexta-feira para você também trocar informação, trocar figurinha aí com os demais colegas, né? Mas o escopo aí da nossa estrutura para essa agenda está aqui nesse slide, né? Sendo mostrado aí. Vai lá, você vai descobrir, né, o porquê que você precisa aprender sobre esse assunto, né? Uma parte de introdução, mergulhando no tema também. Nós temos ampliando horizontes, né, para que você possa navegar aí para as mais diversas situações que tratam essa questão de competência como importante. E eu quero aproveitar então e perguntar para vocês o que para você é ou significa competência. Vamos lá. Um de cada vez, hein, pessoal? Que todo mundo junto vai ficar difícil. Tem um pessoal escrevendo aqui. A gente espera escrever, não tem problema. Né? Eu Quem queria, quiser eu escrever. queria que você desse uma explicada, não sei se agora ou depois, a Sim, diferença entre moral e ética. Isso para mim não está muito claro. perfeito. Olha, que pergunta. Eu posso fazer isso já enquanto o pessoal Vai escrevendo. escreve aí. Isso. Pessoal, vamos lá. Nós tivemos duas agendas, né, com esse foco e realmente era para vocês estarem PhD aí. Ética é sempre, né, aquilo que eu tenho em relação às minhas próprias atitudes, tá certo? Então, assim, de uma forma bem simplória, é eu comigo mesmo, né? O meu umbigo aqui, tá? Sou eu comigo. Então eu sei o que é certo, o que é errado, o que é cabível, o que não é cabível, e é eu, né? As minhas ações, as minhas atitudes que envolve só os meus princípios ali. Joia? Tá? Agora, quando nós falamos de moral, é a relação. Opa, o Douglas está pedindo para entrar aqui. Ó, é a relação entre as minhas atitudes em relação à sociedade como um todo. Então, como a sociedade, por exemplo, visualiza uma ação que eu tome, entende? Isso é moral ou imoral, Tá. tá? Agora, eu sabendo de o que é certo e o que é errado, né? Eu estou sendo ético, entende? Então, muitas questões, né, hoje em dia, talvez no Brasil, né, para quem já estudou história, é, sabe aí da história do Brasil e o que a gente traz aí quase que no sangue, né, a questão de algumas situações que tem até um dito popular que o pessoal diz, né, o brasileiro dá sempre um jeitinho, né? Um Jeitinho. jeitinho para tudo. A gente arruma um jeitinho para, não, vamos dar um jeitinho aqui, a gente, pessoal, a questão é, vai resolver. A gente precisa entender que para essa nossa formação de técnico, né, para a gente entender competência, nós somos contratados nas empresas e pelas empresas, presta atenção no que eu vou dizer aqui, para resolver problemas. Certo? Certo, pessoal? Não é para trazer mais problemas. A gente é contratado para resolver problemas. Então, às vezes, você dá um jeitinho, né? E que talvez para você ganhar um tempinho para resolver definitivamente. Aí, tá joia, tá beleza, é válido. Agora a gente dá um jeitinho. E aí depois dá um outro jeitinho. E aí, quer dizer, vai resolver ou não? Não. Não resolve.
tá, pessoal? Então, essa é a reflexão que eu preciso que vocês façam, porque competência passa muito por isso que eu falei agora, resolver problemas. A gente vai adiando, dá um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, e a gente acaba, às vezes, não resolvendo, né? Então, não sei se ficou claro, Félix, a Ficou. diferença entre ética e moral, né? Sim, E hoje, no mundo atual, galera, é muito importante a gente entender que existe corrupção, e aí a gente sabe o que é certo ou o que é errado, certo? E a gente precisa ser ético. Então é eu comigo próprio, tá certo? Agora, eu em relação aos demais, quer dizer, nesse exemplo que a Jocélia comentou aí, né, escreveu que o Félix fez a leitura, os clientes, olha só o grau de sensibilidade que os clientes estão tendo. E cada vez mais o cliente está sendo mais exigente. Certo? Você é cliente, você sabe o quanto você é exigente. E principalmente quando você gasta um valor considerável, né, pessoal? sim. Quem é que nós vamos pegar? Tem gente, meus caros, vou dar uma sensibilizada aqui agora, tá? Tem cliente que nós vamos pegar para fazer o guiamento, para conduzir, né, um grupo de pessoas, por exemplo, que o pessoal juntou dinheiro durante 5 anos para fazer uma viagem especial, por exemplo, certo? Você está lidando com um aspecto financeiro, você precisa saber disso. Você está lidando com um aspecto emocional, certo? E a pessoa, ela já foi despertada e já foi gerada nela uma expectativa. É você, meu querido guia de turismo, minha querida guia de turismo, que vai proporcionar, né, a percepção positiva de tudo aquilo e talvez de algo mais, para que a pessoa possa ter vivido, experimentado e principalmente guardado essa experiência. E aí eu quero aproveitar, né, para trocar uma palavra com vocês aqui. Não sei se vocês sabem, mas tem gente que vai na Disney uma vez e quer ir pela segunda, quer ir pela terceira, quer ir pela quarta vez e assim por diante. Mas são as mesmas coisas que tem lá. A pergunta que eu faço é por que é que as pessoas querem voltar aos lugares que elas já foram um dia? Por quê? Porque a expectativa que eles criaram foi aquilo que foi atingido. Uhum. Eles gostaram da experiência, né? Isso Querem aí. viver de novo. Oi? Eles gostaram da experiência vivida. Aí Perfeito. querem novamente. Eles querem viver novamente, reviver aquela experiência. A expectativa foi atingida e às vezes, olha só, a expectativa foi superada. Então veja a importância que tem, né, de você se mostrar competente. E aí eu perguntei e ouvi pouco. Tá mais eu falando do que vocês. Eu preciso saber o que para vocês. Tá quieto aí e tá só no gesto ali, Félix, ó. Não consigo falar, não consigo. Mas tá bom, Cláudio. Qualquer coisa pode escrever aí, tá bom? No chat. Nós temos um cara especialmente aqui para poder fazer essa interlocução aqui pra gente. Não é, Félix? É isso aí. Então, aproveitando que você perguntou que são competências, o pessoal escreveu aqui é, dominar aquilo que pratica, né, capacidade de fazer as coisas, dominar o assunto, saber e saber como agir, resolver problemas, resolução de problemas. Joia. Eu vou dar até aqui, ó.
Uma salva de palmas aqui. Eu faço questão de bater palmas para a participação de vocês, viu, gente? Olha, é isso mesmo. É isso mesmo. E eu vou pegar o gancho de uma das falas aí de vocês, né? Se mostrar competente. Você pode repetir, por favor, algumas aí, o Félix? Claro, é dominar aquilo que pratica, capacidade de fazer as coisas e resolver problemas. Joia, eu quero ficar com essa daqui, ó. Capacidade de resolver as coisas, de querer fazer as coisas, né? Então, eu preciso explicar uma coisinha aqui para vocês na tarde de hoje. Espero que já tenha ficado claro, né, para vocês. Mas olha, eu preciso passar por esse caminho aqui. Vocês eventualmente já devem ter visto esses termos aí no material, né? Soft skills, hard skills. E aí, mais uma vez, eu oriento, né, a dar uma olhada lá, a ler com calma, né? E aí fica a dica, né? Do lado esquerdo aqui, pessoal, ó, você vai entender, né, que é uma montanha de gelo aqui em cima. Eu tô passando o mouse aqui em cima, ó. Tá certo? Uma montanha de gelo aqui, o mar, e aqui nós temos a parte de baixo, certo? O que que visualmente aparece pra gente? A montanha de gelo, certo, pessoal? A montanha de gelo, que é o hard skills, que é aquilo que consegue se perceber que tem a experiência, né, os conhecimentos matemáticos, memórias, habilidade técnica e assim por diante. Do lado aqui de baixo, do lado esquerdo aqui, ó, os soft skills, é aquilo que não aparece. Está ligado ao potencial que você tem, meu caro estudante, de resolver problemas, né? Geralmente isso não se aprende muito fácil, né? Você consegue desenvolver, mas não se aprende muito fácil, tá? Como você é uma pessoa colaborativa ou não, né? Se você tem curiosidade, o que que você faz com essa curiosidade? Se você é alguém aí criativo, né, que consegue desenvolver a sua criatividade, tá? Então, a gente precisa entender que no meio da competência a gente tem, né, as competências, por exemplo, chamadas de competências socioemocionais. E a gente precisa ter também essa inteligência emocional. E eu quero trazer para esse nosso bate-papo aqui uma palavra. E aí eu queria que vocês dissessem para mim o que significa essa palavra. Todo mundo sabe o que é empatia? Sim, você conseguir se pôr no lugar do próximo. Perfeito. Se colocar no lugar do próximo. Próximo. Isso. Galera, agora vamos lá. A gente Só uma coisa, consegue. Nilson. A Cleusa levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Opa, então vamos lá, Cleusa, pode falar. Ela também está escrevendo, então talvez ela não consiga falar, mas vai escrever. Tá joia. Quando ela terminar aí, É que tinha gente com o microfone ligado, não estava conseguindo escutar o senhor. pronto, agora o senhor está no céu, né? Mas vamos que vamos, pessoal. É isso Desculpa aí. aí. Não, tranquilo, tamo junto. O senhor já passou já tô na fase do venta mesmo, eu tenho que ser mais que realista. E olha só, ó, e vocês estão careca de saber disso. Vamos lá, gente, ó, tirando a brincadeira aí, que eu acho que vale a pena, né? É importante, faz parte. Até porque no meio de trabalho do guia de turismo, nós precisamos ser o quê? Extrovertido, porque senão nós não vamos conseguir, talvez, alcançar ou contagiar as pessoas que a gente está conduzindo. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Claro.
Isso, então a gente precisa ser animado e eu sou assim mesmo, hein? Super animado, animação sempre, tá? Então vamos lá. Como vocês já falaram, né? Empatia é justamente isso. É se colocar no lugar do outro. É fácil se colocar no lugar do outro? Aqui é só mímica agora, ó. Isso. Não é fácil, porém Não. a gente pode tentar, sim. Isso, perfeito. Não é fácil, vírgula. Porém, não só podemos, devemos tentar, né? Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Olha que legal, o professor não vem para responder nada, ele vem para perguntar para vocês, né? Eu quero saber se a gente consegue sentir a mesma dor das pessoas. Jamais. Mas a gente pode compartilhar os momentos e tentar entrar nessa dor. Exatamente. Então, olha. Já aconteceu comigo. Oi? Eu Já aconteceu acredito. comigo. Não ouvi, desculpa. Já aconteceu comigo. Perfeito, né? Legal. Então, olha, a gente não consegue, pessoal, sentir a mesma dor, o grau de intensidade da dor do cliente, do turista, enfim, não consegue. Por quê? Porque isso é muito pessoal. E aí a gente vai voltar lá. O título da nossa agenda é Competência Pessoal, Pessoal, né? E que vai levar a gente a ter uma competência também profissional, entende? No âmbito profissional. Então, entender, né? Fazer o uso efetivo da palavra empatia é muito importante, tá bom? A gente vai fazer a tentativa de tentar se aproximar, né? Da dor que o cliente está sentindo, para que a gente possa ser sensibilizado e conseguir retornar, né, atendendo a expectativa do mesmo. Tá joia? O que o pessoal está colocando aí no chat, Félix? Meu estão colocando correspondente, assim. ó. Meu correspondente de Londres aí. Vai lá. Vamos lá. Estão colocando aqui que as dores, não podemos sentir as dores, mas podemos imaginar que cada pessoa tem uma dor, uma experiência de vida, uma bagagem, ou seja, cada um sente de uma forma diferente. A Cleusa escreveu: a venda agora não é de produtos e sim do que o cliente precisa. Exatamente. E eu quero completar aqui o seguinte, pessoal. Quem conseguir ter a sensibilidade. Ó, eu estou falando vários termos aqui, né? A sensibilidade para entender o que de fato o seu cliente necessita, do que o seu cliente deseja. Olha, eu já estou fazendo aqui, deixa eu fazer, jogar um monte de joia aqui também, ó. Aqui, ó. Isso. Você vai conseguir, né, se manter de forma mais sustentável no mercado que ele é concorrente, né? E que você tem concorrência, você precisa saber que você tem. Agora, você também precisa se diferenciar. E é justamente diferenciando, mostrando todo o rol de competência que você tem, é que você poderá, né, se manter aí no mercado, né, de forma sustentável ao longo dos anos. Eu queria trazer para esse nosso questionamento aqui, né, essa nossa abordagem da tarde de hoje, algumas habilidades profissionais ligadas ao turismo. E antes de falar dessas habilidades, eu preciso dizer para vocês, vou até colocar aqui no chat, ó, vou colocar uma fórmula aqui no chat, tá bom? Aí, coloquei. O que é que está escrito aí, Félix? Competência igual a C mais H mais A. Joia. Agora, meu caro estudante, o que que você vai fazer? Vai pegar a sua anotação e vai escrever isso que eu vou dizer aqui agora, tá? O C é de conhecimento.
ok? C significa conhecimento. O H significa habilidade. E a letra A significa atitude. E aí eu pergunto para vocês, mais uma pergunta, hein, Cláudio? Olha só, mais uma pergunta, Cláudio. A Cleusa não está nem acreditando mais, né, Cleusa? Tanta pergunta que o professor está fazendo. Mas olha só, das três, conhecimento, habilidade e atitude, qual para você é o mais importante? Ó, calma, calma, não é para falar ainda. Você vai colocar, ó, vai fazer um like, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar nos três, tá? Ó, você vai colocar aqui, vai pôr em um só, tá? Você só vai pôr em um só. O professor veio no chat aqui e deu um like em cima de um deles, tá certo? Você vai dar o clique também de um like, o joinha, em cima ou do C, aqui no chat, ou do H, ou da letra A. Você vai sinalizar para mim, por gentileza, qual para você é o mais importante dos três. Vai lá. Alguém pôs alguma coisa no chat aí, Félix? A Jocélia colocou, poxa, com conhecimento tenho habilidade de resolver as coisas, mas habilidade é mais importante. Tá joia, já colocou aí e já deram um like lá, o pessoal tá assim, ó. Lá vai eu de novo. Mas vai lá. Tá chovendo like lá, ó. Chovendo like. Mais Aqui alguém, também Félix? a Elisângela colocou, os três são importantes e se complementam. Mas vocês viram a pergunta que eu fiz? Qual é o mais importante, né? Lógico que eles se Sim. complementam, né? Mas, pessoal, vamos lá. Enquanto vocês estão fazendo a votação aí, né? Tá bem acirrado aqui com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha só, Deu empate estatístico técnico. aqui. Isso, empate técnico. Vamos lá, pessoal. Então, enquanto vocês vão fazendo a votação aí, eu preciso dizer para vocês, não precisa tirar o like que você deu lá, tá bom? Só porque, eu fiz o certo, tá? Não, eu fiz errado, mas vou colocar no certo. Não tem problema, deixa lá do jeito que tá. Mas eu preciso falar para vocês que o mais importante desses três, é a atitude. E eu vou explicar para você o porquê que é a atitude o mais importante. Porque com atitude, se você não tem, você consegue adquirir, né, o conhecimento. Olha que legal. Acredito que seja inclusive isso que vocês estão fazendo aqui. É ou não é? Aqui na nossa aula só não. Estou falando no curso técnico de guia de turismo. É isso que você está fazendo aqui. Está buscando conhecimento. E aí eu quero dizer para você o seguinte, meu caro estudante, que conhecimento é saber o que significa. Se a gente sabe o que é, a gente já saiu daí da inércia, né? Já estamos um pouquinho mais avançados, já tendo o conhecimento. E eu preciso continuar dizendo que com a atitude e o conhecimento que você tem, você consegue continuar desenvolvendo as suas habilidades. Então vamos lá? De novo, com a atitude, você consegue adquirir o conhecimento. Com o conhecimento e tendo ainda atitude positiva, olha a observação, atitude positiva, você consegue desenvolver
as suas habilidades. Então, o mais importante dos três é atitude. Professor, o que é atitude? É querer fazer. O que é conhecimento, então? É saber. Ok? E o que é habilidade? Vocês sabem? Aqui escreveram ter facilidade. Por exemplo, perfeito. Pode falar, Maura. Conseguir fazer? Conseguir fazer. Ó, então, nós temos o saber o que é, saber fazer, tá? Habilidade é saber fazer e atitude é querer fazer. Então, nesse slide que nós estamos mostrando agora para vocês, vocês estão observando aí, está escrito lá, habilidades profissionais no turismo. Nós temos aí, ó, qual que é a primeira que está aí? Comunicação. O guia de turismo precisa saber se comunicar. Sim. E aí a gente precisa entender o quê, né? Nós temos um país tropical, que eu nem sei se é tropical mais, que essa mudança de tempo, as estações não estão mais do jeito que, né, que são, mas só para a gente entender, olha, uma diversidade de regionalismo com gírias diferentes. Então a gente precisa entender com quem nós estamos nos comunicando. Então essa comunicação ela é oral, ela deve ser também escrita e eu quero chamar uma atenção aqui para vocês que as pessoas com alguma necessidade especial, os PCDs, eles também são clientes, tá? E a gente ter condições adaptadas para proporcionar a esse público também, né, ser bem atendido, né, ter condições de ter as experiências voltadas para o turismo, também se é muito importante, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui da comunicação, mas Libras, quem aí não tem Libras? Ergue a mão, vamos lá, vamos erguer aqui a mão, ó. Quem aqui não tem conhecimento nenhum de Libras? Eu não tenho nenhum conhecimento. Jóia, estou vendo que algumas pessoas aqui levantaram a mão, vou abaixar já. Mas olha, galera, vocês acham importante ter conhecimento em Libras? Claro. E, e aí eu quero sensibilizar vocês justamente para esse pensamento, porque se você pegar uma pessoa que não consegue nem ao menos fazer, né, a leitura labial para se comunicar, e ela faz lá a comunicação em Libras e você não compreende, isso vai dificultar ou vai facilitar o seu trabalho? Vai dificultar, né? Vai dificultar. Então, essa é a sensibilidade que eu preciso que vocês tenham frente, né, à questão aí que nós estamos tratando, no caso aqui agora, que é a comunicação. Mas outras habilidades também demandam aí de um profissional de guia de turismo, né? Ó, o trabalho em equipe, a resiliência, a proatividade, ética no trabalho, como a gente já falou de forma antecipada, criatividade, né? Então, ter essa inteligência emocional bem desenvolvida, fazendo uma leitura do ambiente que você está inserido, né? Cuidado se você for visitar, por exemplo, uma comunidade quilombola, tem coisa que a gente, né, não é permitido. Se for no museu, de repente tem alguma foto que não pode ser tirada naquele espaço fechado, você, não tem ninguém vendo, né? Hoje em dia não tem essa de não ter ninguém vendo, né? As câmeras estão aí,
né? Então, a gente precisa ser ético, a gente precisa ser cidadão, dar bons exemplos e cobrar isso também dos turistas, tá? É papel de vocês, nosso, né? Cobrar isso aí também dos turistas. Joia? E aí, pessoal, queria falar para vocês bem rapidamente, tá tudo bem aí no chat, Félix? Sim, tá tudo bem. O pessoal falando aqui que libras são importantes. A Elisângela está falando que tem 4 clientes que viajam com ela porque ela consegue auxiliar em libras, né? Ou Perfeito. seja, é importante para as pessoas, sim. Perfeito. E cada vez mais está tendo um aumento de pessoas, né, com algumas necessidades especiais, tá? Uhum. E a gente precisa receber, acolher, que também são clientes. Perfeito. Obrigado aí por compartilharem por escrito e você aí de forma oral, viu, Félix? Muito obrigado. De nada. Falando aqui, pessoal, a respeito da nossa da avaliação, né, que é importante dentro do contexto de proporcionar experiência, de ter atitude, de trabalhar as habilidades, de te fazer perceber aí pelo seu cliente, obter a informação de qual foi ou como foi essa experiência também é tão importante, porque dessa forma você poderá vir a melhorar, né? Aí criar um ciclo de melhoria contínua da sua prática profissional. Olha que importante, né? Nem faz assim diretamente parte do nosso conteúdo, mas eu gostaria de deixar aqui uma ideia para que vocês possam pesquisar no futuro, tá bom? Todo mundo sabe o que é avaliação 360 graus? Sim. Muitas empresas disponibilizam esse tipo de avaliação. Como é que funciona? Bom, de forma bem simples. Todo mundo avalia todo mundo, tá? Então, o supervisor avalia o gerente, que é avaliado pelo supervisor, que é avaliado pelo operador de caixa, por exemplo, que é avaliado. Então, todo mundo avalia todo mundo. Para que é isso, né? É uma grande, entre aspas, tempestade de ideias, mas com foco de avaliação, né? Porque às vezes a gente precisa praticar uma técnica talvez pouco difundida, que chama a técnica da escuta. Técnica da escuta. Mais uma vez, isso aqui é um plus, tá bom, gente? Não tá no nosso material, nem é tão diretamente o assunto da nossa agenda, mas faz com que a gente possa ter a percepção de um todo. Como as pessoas me veem na função que eu ocupo, né? O que será que eu preciso, ou que eu devo, que eu posso melhorar para que eu possa ainda mais ser um profissional competente, uma pessoa, né, com características aí positivas. Até porque, né, se você tem um relatório para entregar, por exemplo, para um agente de viagem, e você não faz, tem que entregar até hoje às 5 horas, e você vai entregar só amanhã, e olha lá, né? Então, a escolha de querer fazer está ligado ao aspecto comportamental, né? Comportamental é atitude sua. Então, é querer fazer. Então, cumpra com as obrigações para que você possa passar aí uma imagem, né? Além de competente, né? Aí uma imagem positiva da sua pessoa. Joia, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, sim ou não? Sim. E esse esqueminha aqui que eu estou mostrando, né? É o esqueminha da teoria de sistemas, tá, pessoal? Nem está diretamente ligado ao conteúdo, mas eu quis trazer para a gente poder esclarecer algumas coisas. Tudo aqui tem uma entrada, em algum momento se processa alguma informação, por exemplo, e ela tem retorno, saída, né? Isso aqui é algo constante e cíclico, né? Que a empresa geralmente, ou a pessoa, tem um controle e consegue fazer uma avaliação. Isso aqui
é retroalimentado dentro de um objetivo macro, né? Dentro de um objetivo macro e comum para ser alcançado e desenvolvido pelas empresas. Então, muito importante esse aspecto de avaliação e feedback para que você possa eventualmente melhorar em alguma coisa que você que seja pontuado, tá? E por isso eu falei então da técnica, né, da escuta e falei também da avaliação 360 graus que colabora diretamente para que você possa ter feedback a respeito de como você é, por exemplo, como profissional. Tá joia? E aqui eu queria destinar alguns minutinhos para que você pudesse, meu caro estudante, minha cara aluna também, fazer uma reflexão, eventualmente compartilhar aqui alguma experiência positiva e ou negativa, né, daquilo que você vivenciou em relação à competência de um determinado profissional. Não necessariamente ligada à área de guia de turismo, mas se você trouxer uma experiência aqui vivenciada da área, seria até melhor e com certeza mais até relevante. Quem pode começar? Quem pode compartilhar alguma coisa conosco? Olha o silêncio. Ninguém quer compartilhar? Olha, eu fui, quando é que foi? Semana passada, na sexta-feira, fui a um tour gratuito no Teatro Municipal, né? E a pessoa que nos atendeu lá era uma pessoa que teve que estudou história, uma pessoa que está lá há bastante tempo, uma pessoa que conhecia vários detalhes históricos daquele espaço. E então, ao meu ver, eu vejo como uma pessoa competente em conhecimento para fazer aquilo. Se eu, como guia, ou qualquer outra pessoa como guia que não está ali presente no dia a dia, chegar lá, eu vou passar vergonha, né? Quer dizer, se eu fosse o guia do espaço, né? Perfeito. Então para mim, aquela pessoa que fez aquela apresentação para nós, que fez o guiamento, se demonstrou uma pessoa competente. Perfeito. Eu quero chamar a atenção aqui, então, ó, pessoal, critério de conhecimento. De novo, com atitude, a gente consegue buscar o conhecimento, né? Você fez um contraponto muito importante e bem válido, viu, Félix? É, porque a pessoa estudou história, ela conhecia os detalhes, né? Tá lá há um tempo, mas mesmo assim ela fala aquilo com uma naturalidade e talvez até de uma forma que prenda a atenção e que Uhum. dê a você, né, no seu caso aí, que deu para você a experiência de sentir assim confortado por receber informações reais e aí você vai acreditar naquilo que foi dito, porque a pessoa demonstrou, foi criado um laço, às vezes nem tanto com o tempo, né? Que às vezes Uhum. é bem rápido ali, mas foi criado um laço e a pessoa conseguiu atingir a expectativa que era a expectativa gerada por você aí. Então, muito legal essa experiência positiva. Agora, veja bem, né, gente? Olha, a gente é cliente, a gente sabe como funcionam algumas empresas e, eventualmente, a gente já foi mal atendido. Então, o que deve ter de atendimento, né, não tão adequado assim, né, e que a gente teve experiência. E o mais importante é que, ao ter alguma experiência, a gente possa também ter a sensibilidade de não querer fazer a mesma coisa para o próximo, né? Aí é que está o fim da meada, né? Ter o feeling ali para você conseguir atender aquele consumidor da melhor maneira possível, sentindo, né, ou tentando sentir ao máximo a dor que ele tem, né, para atingir a expectativa desse consumidor, né? Mas pode falar? Posso compartilhar mais uma coisa que para Lógico, lógico. mim pessoalmente é muito importante.
é o conhecimento e o bom uso do idioma português também. Porque muitas vezes eu já participei de guiamentos onde eu era o cliente ouvindo e a pessoa tinha um português tão errado, falando coisas tão absurdas, quer dizer, até o conteúdo era bom, né? Mas a forma como foi dito, com um português errado, que aquilo já não me deu vontade de continuar ouvindo, né? Muitas vezes eu até já saí porque estava até doendo no ouvido, né? Olha a importância, né? Assim, pegando esse gancho que você falou aí, Félix, é legal, pessoal, vocês começarem, se é que já não tem, né, a criar essa sensibilidade de perceber quem é que vocês estão guiando. Hum, Na escrita também, né, professor? sim. Perfeito. Por isso que eu falei há uns minutos atrás, né? Quem é que vocês estão guiando, né? Com todo respeito a todo e qualquer profissional, né? Mas, mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Não sei se existe algum profissional dessa área aqui, mas vamos lá. O advogado. A escrita do advogado, como consequência, a oralidade desse advogado, ele tende a ser formal, certo? Sim ou não? Sim. Né? Dificilmente ele vai usar uma linguagem ali coloquial, só se ele tiver muito bem à vontade, vamos falar assim, com os seus ali num grupo, né? Parente, alguma coisa assim. Do contrário, ele às vezes assim, já até talvez tenha criado a cultura de ser formal, predominantemente formal. Então a gente entender quem é que a gente está atendendo, é a primeira coisa que a gente deve fazer é qual o tipo de linguagem que eu vou utilizar de forma adaptada que eu consiga, olha só, atingir aquele cliente lá. Entende? Então, aí eu digo, até a sensibilidade do outro lado, né? A empatia, entender o contexto do ambiente que você está. Por quê? Porque às vezes você não pode falar alto, por exemplo, né? É um lugar que você não pode falar alto. Ou é um lugar que muitas pessoas passam, você precisa ali utilizar umas palavras mais cultas, ou você tem que usar a palavra técnica de algo que você está apresentando, e por outro lado, trazer, né, também ali, não só usar palavras do termo científico, mas trazer ali de uma forma mais simples para que a pessoa possa participar do momento ali, né? Então, às vezes dói mesmo no ouvido, né? É ou não é, Félix? Opa! Mas, gente, fazer a leitura é imprescindível. E aí, muitas vezes, né? Bom, enfim, vocês estão fazendo o TCC, certo, gente? Sim, Você sabe que tem uma distância mínima, não sabe? sim, Você sabe Sim, que vão ter que usar um transporte terrestre, não sabe? sim. sim, Você sabe que o guia de turismo vai ter que se virar nos 30 no ônibus, por exemplo, né? Para poder manter a atenção, para poder descontrair o pessoal, vai ter um momento de descanso, vai ter um momento, enfim, vocês têm que programar tudo isso, né? E aquela pessoa que fala assim para você, ó, eu não tô afim de fazer isso que você está pedindo, entende? Você vai ter que ter o jogo de cintura, é na hora, é no ato, e aí é que está a sua competência. É aí, nesse momento, que você vai, por exemplo, mostrar uma competência, uma habilidade que você tem, ou um conhecimento. Olha, agora é importante você, né, importante você fazer, você participar, porque é com essa experiência que você vai poder participar lá quando a gente chegar de uma etapa do percurso que vai envolver isso ou aquilo outro. Então, tudo isso é muito importante você já desenvolver, né, essa comunicação com, ó, agilidade, porque o cliente vai perceber, né? Da mesma forma que você vai no médico e o médico fala assim, ó, você tem isso aqui, toma esse remédio, esse e esse, que você vai ficar bom. Aí você vai no outro doutor e ele fala assim, ó, só um minutinho, vamos ver o que você tem, né? Vamos ver o que você tem, vamos fazer uma pesquisa aqui em tal site,
vamos ver se o remédio vai funcionar e quanto tempo você vai tomar. Quer dizer, você vai buscar um médico para ter solução, não para ter mais dúvida que você já está sentindo coisas ali, né? Então, da mesma forma, o, o turista ele precisa ser amparado e bem atendido, acolhido, e aí a gente ter mecanismo. E aí, pessoal, às vezes essas coisas só vão acontecendo, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai tendo experiência, né? Para algumas pessoas, por exemplo, fazer uma apresentação em público é horrível, né? Mas aí também a pessoa tem que se dar ao ponto de fazer um treino, né? Vai para frente do espelho, treina lá, fala para você mesmo ouvir, né? Tudo isso são formas de a gente desenvolver não só o conhecimento, mas também desenvolver habilidades para que a gente possa alcançar aí o 100%. Belezinha? Mas alguém quer Professor, falar alguma coisa, uma experiência? professor, licença. Posso Posso? falar? Pode. Então, esses dias atrás, no último feriado, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu tenho muita dificuldade, sim, de falar olhando para as pessoas. E se for filmada, pior ainda. E eu também, E ó, você tá vendo? Eu também, ó, que dificuldade que eu tenho. Vai lá. aí eu precisava fazer os 4 dias de roteiro com um turista, né? A gente foi fazer o passeio e chegou no penúltimo dia, o turista falou assim para mim: amanhã eu quero escutar você, quero escutar sobre as cavernas, né? Que a gente pegou os passeios mais pesados e a gente só leva, visita, fala as coisas mais importantes, né? E Uhum, na última caverna é onde a gente fala o contexto todo. perfeito. E chegando lá, ele ligou o celular na minha cara. Só que, como ele já tinha me falado antes, o que eu fiz? Eu passei a madrugada inteirinha treinando, olhando no espelho, falando: olá, bom dia, tudo bem com vocês? Isso e aquilo, sabe? Treinando para ver se eu alcançava a expectativa dele. No final, eu agradeço muito a Deus que deu tudo certo e levei uma baita avaliação e estou muito feliz porque já fui contratada para o próximo feriado. Olha só, é isso que eu falo, gente. Quando às vezes dá um suador, né? Às vezes a gente tem que ficar algumas horas a mais estudando, mas depois a recompensa aparece, né? O que que você fez? Você se preparou, porque a oportunidade, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. A oportunidade, ela existe, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Agora, a oportunidade passa mais de 2 vezes num lugar? Dificilmente, né? E aí a gente precisa ser estar o mais preparado possível para aproveitar a oportunidade quando ela aparece. E o que E que você era minha, fez? e era minha primeira vez na agência, então eu Aí, ó, precisava mostrar o melhor de mim. Aí a- agora o dono da agência já me contratou para o feriado da Páscoa. Então eu estou aí, muito ó. feliz e contente com o que aconteceu com a gente lá. E eu, que estou sabendo disso agora, eu estou ainda mais feliz ainda, né? Porque, pessoal, presta atenção aqui. O mais importante, né, aqui da competência pessoal e profissional não é você, né, por exemplo, chegar também, tá, pessoal? Chegar no exame final, né? Fazer o exame final lá, for bem e passar. Porque ali você mostrou o quê? O que que você mostra lá no exame final? Você Conhecimento sabe o que a que gente você aprendeu. está preparado. Isso, mostra que você está preparado, né? O conhecimento, mostra o conhecimento, que é parte da competência. Fazendo o TCC do jeito que a gente faz aqui, né?
você vai mostrar o que? A sua habilidade. E aí você precisa querer. Você precisa querer fazer, você precisa querer saber, tá bom? Você precisa mostrar as habilidades, né? Que é dessa forma que você vai conseguir conquistar essas oportunidades aí no mercado, tá? Então eu tô super feliz aí, tô sabendo disso agora, né? Feliz pela dedicação que vocês estão tendo oportunidade, estão conhecendo, né? Estão visitando, estão às vezes estão acompanhando, estão levando, estão participando já do meio de guia de turismo e precisam saber disso, né? Precisam saber disso. Pessoal, posso tocar o barco? Sim. Então bora lá. Quero agradecer aí aos compartilhamentos. E aqui eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte, pessoal, tem 4 tentativas para vocês fazerem, são 11 questões, tá? Faça com cuidado, aproveite a oportunidade, como eu coloco aqui, né? E se prepare para o exame final. Às vezes, quem puder, quem tiver condições, não fica só, é bastante material que a gente disponibilizou, preparou com muito amor e carinho, mas você é livre para estudar e se aprofundar ainda mais, né, nesse assunto que a gente tem aqui na Agenda 3 e nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui na tarde de hoje. Alguém falou alguma coisa no chat aí, Félix? Não, tá perguntando, a Elisângela está perguntando se acertar 100% na primeira, precisa fazer as outras vezes? Lógico que não, né? Lógico que não. Acertou 100% aqui, ó. Eu vou dar aqui um abraço já, né, para quem, parabéns aí para quem já fez e acertou. Alguns alunos meus, eu já dei uma olhada na pontuação, já até dei o feedback, tá bom? Para poder agilizar e você já cuidar talvez do TCC ou se aprofundar por fora no nosso conteúdo ou estudar TTPGenas, enfim, tá? Eu já dei essa adiantada aí para facilitar o lado de vocês aí também, tá joia? Mas quem não está atingindo o percentual mínimo, com calma, respira, não é isso? Respira, não pira, e aí faz concentrado para ir tirar, e vai ser considerado por mim, tá bom? O percentual máximo aí que você conquistar, tá joia? Beleza? Beleza. Galerinha, alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer? A Maura está escrevendo, não sei se é uma pergunta. Ok. Enquanto isso aqui, o nosso bate-papo era das 3 às 4, mas o papo tava muito bom, né? É bom demais da conta. Posso falar assim, Félix? Não vai doer no ouvido não, né, Félix? Não, mesmo porque eu tenho sangue mineiro, então isso serve. Então tá jóia, tá vendo que eu já fiz a leitura certa então, né? É isso aí. Tá jóia. Então, o professor brinca um pouquinho, mas é normal, tá? Eu acho que eu sou normal. Professor, Oi. eu gostaria de perguntar uma coisa, mas é fora da gravação, que é um outro tema de aula, por favor. Tá jóia. Então, já já a gente encerra aqui, aí você fica à vontade para me perguntar. Jóia? Ok. Tá bom. Pessoal, é o seguinte, olha, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Vou ficar com essa imagem aqui, né? De competência, de um lado lá conhecimento, do outro habilidade, do outro atitude. Então a competência é algo central para você que está buscando, né, uma especialização, uma profissionalização, ter essa habilitação técnica para atuar no mercado como guia de turismo, né? É bastante válida aí.
continuamos aqui, eu e os demais outros mediadores, né, aguardando a resposta dessa nossa atividade proposta na Agenda 3, que é o simulado, né? Façam isso dentro do prazo, não perca tempo, participe, aproveite para adquirir conhecimento e eventualmente desenvolver habilidades. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Essa 1h30, né, que nós estamos aqui conectados. Uma ótima tarde a todos, um bom meio de semana, bom final de semana. Fiquem todos em paz, com saúde e até uma oportunidade futura a gente poder mais uma vez, né, trocar algumas palavras aí, tá bom? Valeu, obrigado. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Até mais, pessoal. Um abraço. Obrigada. Por nada. Vamos que vamos.